Olá, tudo bem aí? Tudo ótimo aqui no Vision Surf, voltando a falar de surf dentro d'água, gravado diretamente aqui nos estúdios na Federação, em Salvador, Bahia. Hoje falaremos dos brasileiros Caio Belli, Jadson André e o grande David Silva. E temos mais três para falarmos, né, Marcos? Temos mais três, Jessé Mendes, Adriano de Souza e Iago Dora. Esses caras formam metade do pelotão brasileiro que vai fazer o circuito em 2019. Metade porque estamos contando com o Caio. Na verdade, Caio vai surfar. Está confirmado para as 4 primeiras etapas. E não se sabe ainda se ele vai continuar no Tour depois dessas 4 primeiras etapas, mas pelo menos as 4 primeiras etapas ele vai surfar. Então, como a gente vai falar de todos os brasileiros que surfarão 2019, é justo colocar Caio Belli nessa lista. Então, com Caio Belli nós formamos 12 atletas, fazemos hoje o primeiro programa com 6 deles. Primeiro programa difícil de sair esse hoje, hein, irmão? Mas vai sair. Deu um problema técnico aqui no estúdio que para superar não foi fácil. Então, hoje a gente fala desses 6 primeiros atletas e na semana que vem a gente fala dos outros 6. E começando com Caio Belli, com o convidado da WSL para surfar as 4 primeiras etapas. Vamos nessa, Alex? Caio Belli na tela aí no Vision Surf. Olha lá, surfista do Guarujá, Gaspar, conhecido no meio dos surfistas como Buforite, aquele cara que vai em tudo, né? Que tem o espírito do surf, que nunca puxa o bico, que dropa as grandes, e vai ele aí fazendo sua direita com um surf de borda muito bem feito. Muito bem feito, a parede vai formatar, ele vai analisando, vai lá em cima para rasgar de front, um snap rápido, novo bottom, rasga de novo. Tem uma análise muito forte em suas ondas ele, mas para bater de frontside. Tem uma análise boa, faz uma leitura boa das ondas. Como ele faz uma boa leitura, obviamente ele faz um bom aproveitamento, porque surf ele tem no pé. E Caio, no ano que ele subiu, ele foi Rookie of the Year. Ele fez 4 baterias com o John, ganhou as 3 primeiras. Exato. A que ele perdeu foi aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. E é um cara que se machucou ano passado, mas eu vejo em Caio um grande potencial para ser o cara de ponta na elite do surf mundial. Sem sombra de dúvida, uma linha de surf muito bem apurada. Ele que desde cedo já pegava ondas fortes para o planeta, hein, mano? Surfou, fez muita trip já com 12, 13 anos de idade. Foi um cara que até, eu acredito que tenha demorado um pouco para entrar no CT. Ele passou 5 temporadas no QS. Assim como o Panda, ele teve um momento que ele pensou em parar. Porque é aquele cara que gosta de surfar boas ondas e tal, e tem muita garra. Olha essa bateria aí, ele virou contra John na última onda. Olha que drop casca grossa, Marco. O float é muito bem aplicado e ele vai pro aéreo aí, que infelizmente ele não volta, mas o link de onda é muito bem feito. Olha lá, Gaspar. Ele vem forte para encaixar no tubo no salão, tá ele, o Caio Belli, voltando forte demais esse ano. E esse drop aí, irmão, não é todo mundo que se joga não, tem nem que puxa o bico aí. Olha essa onda como ela tá oca, velho. Colocando pra dentro realmente, numa intimidade perfeita, bottom turn, pancada forte. Vem analisando a face, acelerando, tá aí o Caio. Bela pancada chutando a rabeta na junção, mano. O surf de Caio é uma coisa ele é muito fluido e ao mesmo tempo ele consegue colocar no seu repertório uma agressividade em determinados momentos. Então o Caio tem um surf bem interessante. É um cara que tem curvas lindíssimas, belíssimas, muito bem executadas e tem estilo também, né, cara? Belíssimo um cara de estilo bonito. Embora estilo não faça parte do critério de julgamento, mas Caio Belli também tem um estilo muito bonito de surf. Lá ele para sua direita, Gaspar. Bonito você ver um atleta com um estilo bonito dentro d'água, né, Marco? A análise dele bem criterioso, calmo, para analisar. Isso aí foi contra George Smith em Bells, no primeiro ano dele, se não me falha a memória, já na final, tá? Pancada segunda ali na sessão do ensaio, terceira na sequência. Aí o Caio fazendo mais uma bela onda. Você vê que ele já estava ali na bancada de areia e ele, ainda assim, ele aplicou a última manobra. Olha a curva que você falou, Marco, como ele vem para definir o movimento. Ele é um cara que ele tem uma leitura muito bem feita da onda, ele sabe aplicar as manobras, ele não aplica a manobra em lugar errado. Exato. Olha lá. Para mim, um dos grandes talentos do surf brasileiro, viu, Marco? Caio Belli. Eu acho também, eu acredito que se ele tiver a oportunidade de surfar mais etapas, ele se mantém pelo CT. E aí, Jadson André, que está voltando em 2019, que é um mestre em QS. Mestre. Jadson, ele caiu em 2012, subiu em 2013, caiu em 2016, está voltando agora em 2019. E a gente tem que ressaltar que Jadson esse ano, Gaspar, já disputou 3 QS 6.000 e fez 3 finais. Exato. Ele venceu aqui em Noronha, vencendo o semifinal contra Gabriel Medina. E ele perdeu em Newcastle para Alex Ribeiro
e para um australiano agora em Sydney, que eu não lembro o nome do cara, mas ele surfou muito bem a competição toda. Toda. Olha lá, Gaspar para a esquerda. Ele, campeão brasileiro CBS 2018, bota o pancada até o Jadson retornando e já vai fazendo sua cama pelo QS, né, mano? Já vai fazendo sua cama pelo QS. Eu acredito que esse ano ele vai pro CT para um ano muito bom, porque ele vem confiante de 3 vitórias de QS. Se ele fizer uma boa colocação na primeira etapa na Austrália, eu acredito que ele deslanche no decorrer do ano. Um excelente atleta, já foi campeão mundial Pro Júnior, vice-campeão também, um atleta que tem toda a força em seus pés. Nunca é demais lembrar, Gaspar, que Jadson vem com patrocínio de bico e o patrocínio da Marizia. Da onde? Marizia do Nordeste, né, de Fortaleza. Que não apenas Marizia, mas assim, apenas já apoiou outros atletas que estiveram no CT, como Adriano de Souza. O próprio David Silva, que está entrando agora, já teve patrocínio da Pena lá atrás. Então, as marcas aqui no Nordeste estão dando um show no que diz respeito a acreditar no surf brasileiro. Exatamente. Pancada de backside dele do Jadson André. Isso aí isso é Fernando Noronha. Novo bota, pancada Essa de onda, novo. se não me falha a memória, foi a onda da virada dele com o Thiago. O Thiago ficou telegrafando a esquerda para fazer o surf progressivo e não foi porque achou que a esquerda ia ser ruim, Jadson aproveitou a direita e virou a bateria. Pancada de saída, uma rasgada na sequência, o Jadson adiantando ali para encontrar face, nova pancada de front. Muito forte o Jadson. Eu acho que esse ano ele tem uma motivação especial para ter mais garra, mais ainda do que ele tem. Né? Primeiro é o patrocínio de bico e segundo ele vem embalado de 3 finais e o cara quando chega as 3 primeiras competições e chega na final, ele chega confiante. Autoestima lá em cima, né, autoestima lá em cima. E aí ele mandando esse aéreo, você vê que ele manda a rabeta para cima, ele perde o pé da frente ali, mas sua manobra de extremo grau de dificuldade. Olha lá, Gaspar. O floto é curto, vai passar a sessão, novo bota, escalar a espuma, bate de front. Aí o Jadson rasgando curva bonita de surf dentro d'água dele. Com sua boia Lampião, o modelo Lampião que Ricardo Martins faz para ele há muitos anos. Exato. Aí o grande David Silva, Marcos. David Silva, que é outro atleta que vai integrar, é um Hulk. É um cara que como a gente tá vendo aí, ele sabe entubar, tem um surf de borda bom, tem a progressividade e vamos ver como é que vai ser ele nas ondas do CT, né? Eu acredito que ele vai ficar ali na segunda página, mas acho que ele se mantém. Um atleta que já venceu vários QS em sua carreira, já narrei título dele de QS, aposto muito nele. Ele é versátil. Ele venceu em Casablanca, ele venceu em Itacaré, ele venceu em Marizias, venceu em Sydney. São ondas com perfis completamente diferentes. Então isso mostra a versatilidade do cara. Teve uma bela colocação no passado em Haleiwa também. Em Haleiwa ele fez final ano passado. Né? Fez uma final e foi ali que ele se garantiu, inclusive. Só a definição que eu achei muito boa, versátil. Ele é versátil, ele é um atleta versátil. Eu acho, meu ponto de vista, ele precisa melhorar um pouquinho nas curvas, ele precisa melhorar os arcos, fazer arcos um pouco mais longos. Talvez esses arcos mais curtos dele sejam em virtude da própria estrutura física dele, ele é um cara pequeno e tal, né? E precisa voar um pouquinho mais alto do que isso aí, porque ele é um cara novo e a geração dele voa bem mais alto. Então, ele precisa aprimorar esses dois fundamentos, mas ele é um cara que eu acho que deve se manter. Lá do Guarujá, Praia Branca, Vila Caiçara, um abraço a todos aí do Guarujá. É um celeiro de atletas. Exatamente. Aí a gente viu esses 3 caras, o David, o Caio e o Jadson. Desses caras, o que é que você acha de cada um deles? Eles se mantêm, eles caem? Me diga aí o que é que você acha de cada um. Vamos começar por Caio. A situação do Caio é mais delicada, né, Marco? Porque Caio não tem a certeza de correr as 11 etapas. Ele vem com a garantia de correr as 4 primeiras. Ele teria que ter um aporte de pontuação muito forte para, quem sabe, ele ser convidado em outras etapas. Então, a situação do Caio é mais delicada, né? A situação de Caio é mais delicada e, assim, essas 4 etapas, parece que Caio surfa porque Adriano não deve surfar. Exato. Não é oficial isso, mas quando ele foi confirmado pelas 4 primeiras etapas, ele fez uma postagem agradecendo a WSL e desejando a Adriano uma boa recuperação, o que nos fez entender que ele deve entrar no lugar de Adriano. Logo depois ele apagou essa postagem e tal. Mas ele está confirmado nas 4 primeiras etapas. Mas Caio é um cara, como a gente disse, é guforite. Caio, ele vai para cima e eu acredito que se ele fizer uma boa colocação nessas 4 primeiras etapas, provavelmente ele vai ser chamado para as próximas. E aí, sendo chamado, eu acho que ele se mantém, porque Caio é surfista de elite. De elite. Quanto a Jadson André, a situação é a seguinte: Jadson, para mim, já se mantém ano que vem pelo QS. Já mas assim, a gente tem que pensar que Jadson chega embalado. Embaladíssimo.
não começaram as etapas do QS 10.000 e já tem 15 mil pontos. Mas ter esse conforto é fundamental. Ter esse conforto é fundamental. Então, como ele vem de 3 finais, se ele fizer um início de temporada bom na Gold Coast em Bells, eu acho que ele embala. Com certeza embala. E David é um Hulk, né, cara? A gente precisa ver ele nas ondas do CT. Ele é um cara versátil, ele é um cara que a gente viu ali que ele entuba bem, mas eu particularmente falando, eu não tenho nenhuma vivência, não lembro de David surfando nas ondas do CT, além dessa do Rio aí que a gente viu no VT. Vamos precisar analisar um pouco mais, mas eu acho que por sua versatilidade ele é um cara que se mantém também. Exatamente, por ter ondas melhores na primeira divisão, Marco, eu aposto muito no David, ele vai surpreender muita gente. Eu só faço a ressalva, eu acho que ele precisa melhorar nos arcos e eu acho que ele precisa melhorar também nos aéreos. Fora isso, ele tem um surf de elite. E o atleta tem que buscar o tempo todo essa evolução. A evolução é fundamental, o tempo todo. Se o cara parar de evoluir... Se cobrar, né, Marco? Ele tem que se cobrar, não tem jeito. E aí a gente falou desses 3 caras, a gente vai para mais 3, que são Gessé Mendes, Adriano de Souza e Iago Dória. Esses 3 caras são pesados. Muito fortes, nomes pesados. Vamos ver, Alex? Na tela, no Veja Surf, para você, internauta, sejam muito bem-vindos. Grande Gessé Mendes. Gessé Mendes, que é um cara lá da Praia do Tombo, exímio competidor. Falar em Praia do Tombo, a gente não pode deixar de falar dos irmãos Tombo. Jamais. Do Amaro Matos, do Neno Matos e do Paulinho Matos, que ficaram conhecidos como os Tombo, né? Paulinho, Neno e Amaro do Tombo. Paulinho, inclusive, Paulo Matos, você é legend, viu? A gente tem primeiro campeão brasileiro pela Brasp. Isso. E tá seguindo a Vision Surf no Instagram. Muito obrigado, a gente segue de volta, somos seu fã. Seja bem-vindo. E aí, Gessé, Gaspari? Tubaço dele logo pro salão, que salão lindo. Então o Gessé que tem um estilo muito bonito, olha como ele faz a performance para encaixar de novo ali a carve. Ele consegue também, ele tem faro para tubo, ele tem a progressividade. Eu acho que Gessé sentiu um pouco o ano de estreia. Também acho. Mas tirado esse peso do ano de estreia, eu acredito que Gessé seja um cara para ser top 10 se ele surfar, se ele conseguir imprimir na competição o mesmo ritmo que ele imprime em free surf. E teve um final de temporada positivo no passado. Positivo, foi campeão da Triple Crown. Exato. Para você ter ideia, a Triple Crown tem nomes como Sunny Garcia, que é o maior vencedor, são seis títulos. Derek Hull foi campeão 4 vezes, Andy Iros 4 vezes, John Florence 3 vezes campeão. Só atleta da mais alta performance. Da mais alta performance. E brasileiros, além de Gessé, só Gabriel Medina. Nada menos do que isso. Só ele, o bicampeão mundial, Gabriel. Mundial. Olha lá, Gessé Gaspari. Botam lá em cima, rasga forte. É o Gessé, botam turn, pancada lá em cima, linda, trazendo tudo, Marco. Trazendo que manobra tudo, espetacular. Ele tem uma facilidade para completar essa manobra. Você vê que o pé dele quase foge ali, o pé de trás, ele chama a prancha de volta. Atleta top, atleta top, e é importante dizer o seguinte, ele tem um treinador que foi atleta de alto nível na época da Brasp. Um dos melhores. Um dos melhores, Paulo Kidd. Né? Grande Paulo que Kidd. tem toda a bagagem para passar todo o conhecimento e todo o processo evolutivo que já sabe tendo. Exatamente, Marco. Bem abordado. Olha lá, Gaspari. Snap rápido para encaixar no tubo. Que leitura, Marco, nessa onda. Gessé é muito bom, cara. Gessé é muito bom. Eu só acho que falta ele imprimir em competição o mesmo ritmo que ele tem em free surf. Na base, ele disputou muito a parte amadora com o Gabriel. Com o Gabriel, ele é da mesma geração de Gabriel, de Miguel, de Alejo. Dos 3, foi o cara que mais demorou para entrar. Mas não por isso ele tem menos surf que esses caras. Nada. Ele é um cara tão bom quanto esses outros nomes. Ele foi o primeiro atleta do QS a conseguir vaga em 2018, é importante dizer isso, né? E aí fazendo essa direita, Gaspari. Tá vendo ele? Manobrando, se divertindo dentro Se divertindo e passando a bola para Adriano de Souza, nosso capitão Nascimento. Líder da geração Brasília Storm. Esse cara venceu, Gaspari, a primeira etapa dele do CT em 2009. Naquela época, o CT tinha nomes como Taylor Knox, os Rob Good, né? Os dois, Danny Reynolds, Jim Morrison, Joe Parkinson, Mick Fanning, Andy Iros e Kelly Slater. Então esse cara venceu com esses nomes na água. Esse cara precisa provar alguma coisa de alguém? Mais nada, Mais Marco. nada. Mais nada. Um exímio atleta, um exímio ser humano. Vem de frontside para rasgar lá em cima, trazendo tudo do Adriano. Vem voltando de lesão, vai se encaixar com certeza forte esse ano. Que snap lindo lá em cima. Snap lindo. Adriano, ele tinha, a partir desse momento que ele ganhou aquela etapa, ele se impôs a condição de ser o primeiro brasileiro a vencer o título mundial de surf profissional. Ele não conseguiu, ele foi atropelado por Gabriel, mas com missão dada, missão cumprida, no ano seguinte ele foi lá e venceu, né?
Esse menino com 15 anos foi campeão de etapa de brasileiro, não foi, mano? Brasileiro, mais jovem atleta a ganhar uma etapa de surf profissional. 15 anos. E aí, em Portugal, esse tubaço. Aí foi na final contra aquela Slater que ele venceu. E aí na final, em Bells. Sensacional. Olha lá, Gaspari. Aí vem ele de novo, Adriano, campeão mundial de surf profissional, que rasgada forte lá em cima. Um estilo arrojado, lindo demais de se ver esse rapaz dentro d'água. Amplitude, bota, pancada forte. Sempre radicalizando demais na parte crítica, vem pra rasgar de novo. Olha como ele executa bem lá em cima, Manobra. Ele faz o carving analisando milimetricamente onde ele vai colocar a prancha lá em cima. Exato, Marco. E Adriano, cara, ele foi campeão mundial júnior, ele foi campeão de UQS, né? E ele foi campeão mundial, o cara que cumpriu todas as etapas do surf. Todas, Marco. Ele é um cara, um campeão completo. Completíssimo, pancada, floater. Ele passou na sessão bem veloz demais o Adriano. Vale lembrar, Gaspari, que Adriano é um dos maiores de todos os tempos. O fato dele ter sido campeão mundial torna ele um dos maiores de todos os tempos, né? Entrou naquela galeria que você sempre fala, né, mano? São 43 anos de circuito com 28 campeões. Adriano é um desses caras. E tem nomes que não foram campeões, nome muito forte, né? Exatamente. Em todas as gerações tem nome muito forte que não foram campeões. Você tem Shane Dorian, que nunca foi campeão. Você tem Shane Horan, que foi 4 vezes vice-campeão. Tej, Danny Reynolds. E, se formos falar mais antigos, você tem também o Gary Elkerton, né? O Kong, o Nick Wood. Então, assim... Atual, o Julian Wilson, George Smith, Owen Wright, esses caras todos têm potencial de título mundial e nunca venceram. E Adriano é campeão mundial. Olha o carve lá em cima pra rasgar. Uma outra coisa que nos surpreendeu, Adriano ganhando nessa onda aí. Isso aí é Margaret River, pesado com, sei lá, eu acho que aí tem 8, 10 pés, pesado. E aí Iago Dora, que em meu ponto de vista, dos atletas que estão no circuito mundial de surf profissional dos brasileiros, depois de Gabriel Medina, é o cara mais completo. Concordo com você. Iago é aquele cara que vai na craca, que entuba, que pega, que tem progressividade, que faz o base lip, que faz o surf de borda muito bem feito. Ele em qualquer condição ele surfa bem. Eu acho que falta para ele, assim como a Gessé, a coisa da competição, de encarar a competição como competição realmente. Falta eles tirarem dele aquele espírito do free surf. Iago e Gessé, quando esses caras fizerem isso, olha essa manobra aí, velho, olha esse layback. Sensacional. É sensacional. E isso aí, olha como ele volta nessa batida, com a prancha completamente vertical. Totalmente. Depois um aéreo fenomenal, um exímio fazedor de aéreos, um cara realmente com surf acima da média, como você mesmo falou. Tecnicamente, para mim, como Medina, lá em cima. Lá em cima. Falta ele só engrenar. Eu acho que esse ano ele faz um ano melhor do que o ano passado. Aí pipeline, olha a maestria do cara entubando. A consciência, né, Marco? A consciência. Ele já dropou sabendo onde ia sair. Aí um novo tubo. Esse acho que ele não esperava nem sair, porque ficou fechado ali a boca, aí ele saiu. E aí o cara vai para o surf de borda, para progressividade e faz bem feito do mesmo jeito. Layback lindo lá no Cara, nip. O surf dele me lembra muito da Dá Figueiredo. Olha esse backflip. Sensacional desse atleta. Lembra muito da Dá, né? Lembra muito da Dá, aquele surf anárquico, aquele surf, sabe, cara, que em qualquer condição ele faz qualquer manobra. Mas tecnicamente é melhor, né? Acho que tecnicamente ele é melhor. Eu acho que ele é um cara também mais comprometido. Dá é de uma outra geração, era aquele cara mais... era no início do surf profissional ali. Não competiu o circuito mundial, mas Dá era um ídolo aqui no Brasil pelo circuito da Brás. Com certeza, sensacional, mas um belo aéreo dele. Brinca dando aéreo. Saía um backflip de backside. De backside. Eu não lembro. Esse rapaz é bom para os dois lados. Esse rapaz ainda vai assustar muito o mundo. Eu acho assim, que hoje você tem Gabriel Medina, Julian Wilson, Felipe Toledo, Ítalo Ferreira e John Flores como os caras de ponta do circuito. E com possibilidades reais de ser campeão mundial. Depois desses caras, eu acho que vem Iago Dora. Também acho uma linha de surf formidável. E a gente vendo esse VT aí, a gente tem Adriano de Souza, Iago Dora e Gessé Mendes. O que é que você espera de Gessé Mendes? Gessé, eu espero um ano mais sólido dele, Marco. Eu também acho que 2019 ele vem mais sólido do que foi 2018. Quebrou aquela casca da estreia. Adriano é Adriano. Adriano, em tese, ele vai ficar fora algumas etapas. A gente acha que pelo menos 4 ele deve ficar fora. Mas mesmo se ele ficar fora dessas 4 etapas, Adriano meu irmão, Adriano vai buscar. Adriano é especialista em vencer o impossível. Então, Adriano, eu acho que se mantém.
E Iago, eu acho que Iago, se ele apurar um pouquinho mais de sentido, é top 10 para ser top 5 para depois campeão mundial. Também acho, vai permanecer esse ano. Vai permanecer. Vai e ficar. A situação de Caio, eu espero que Caio corra mais etapas, que ele faça um bom início de ano e por conta disso a WSL chama ele para outras etapas. Afinal, Caio é um cara muito injustiçado nesse processo todo. Concordo plenamente. Caio se machucou ano passado e Kelly Slater já estava machucado e John Flores se machucou também. Esse ano a WSL deu o wildcard para Kelly Slater e John Flores, 2 campeões mundiais. Kelly, o maior da história, incontestável. Mas assim, a situação foi injusta, em meu humilde ponto de vista. Kelly Slater se machucou em Jeffreys Bay 2017. Você sabe qual foi a fratura dele? Não lembro aqui na memória. Mas foi um machucado relativamente sério. Mas ele se machucou em Jeffreys Bay 2017. Em 2017, Kelly Slater surfou o Pipe Master. Em 2018, 2017 ele surfou o Pipe Master e continuou no Havaí testando suas pranchas em ondas pesadíssimas. Depois a WSL confirmou sua piscina no circuito, ele foi para Surf Ranch, fez horas e horas e horas e horas de surf testando equipamento. Quem mais fez, né? Exatamente, testando equipamento também. E depois disso, ele confirmou a Gold Coast, em cima da hora ele desistiu, surfou Jeffreys Bay em 2018, depois surfou Pipeline em 2018. Nesse ínter, ele pegou um puta swell em Fiji, aquele swell pesadão, né? E, enfim, ele está em 2019, depois de ter surfado 3 ou 4 etapas, pego swells pesados em Fiji. Ele surfou o Surf Ranch também. Então ele está entrando com a vaga de lesionado. O cara que lesionou em 2017, surfou mundo afora, fez 4 ou 5 etapas em 2017 e 2018, está aplicando a vaga de lesionado em 2019. Não é justo. Não acho também que seja justo. Eu acho que as vagas tinham que ser de John Flores e de Kai Belli. Mas assim, para polemizar, o programa é de brasileiros, tá, galera? Mas vamos abrir uma polêmicazinha. Ele vai entrar em 2019. Pergunta que não quer calar. Você acha que ele cai? Pra mim, não. Não cai. Devido a ser um cara casca grossa, com muita bagagem, vai calcular muito essas etapas que ele vai percorrer para poder tentar essa permanência ainda, mas entre os 22 tem talento para ficar ainda, mano. Ele tem talento. Assim, Kelly, meu ponto de vista, tá, gente? Kelly não tem condições de vitória. Eu acho que ele não tem condições de vitória nas etapas. Kelly, assim, Margaret River, se tiver The Box, ele pode se dar bem. Tiahupo, ele pode se dar bem. Pipeline, ele pode se dar bem, mas ele pode se dar bem em Tiahupo Pipeline. Se ele não encontrar pela frente Gabriel, Julian, John e Ítalo. E se estiver daquele jeito que ele gosta. E se estiver daquele jeito que ele gosta. Né? O Surf Ranch, como ele é o cara que tem mais horas surfadas ali, ele pode se dar bem também. Mas galera, se dar bem não quer dizer ganhar. Ele pode chegar ali numa quarta de final, num terceiro lugar e tal, mas eu não acredito em vitória de Kelly Slater em 2019. Mas vai acumular pontos para permanecer. Aí ele acumula e ele permanece, mas ele permanece lá embaixo. Foi o que eu falei, lá embaixo. Mas se ele não vencer de cara as 2 primeiras etapas, desses caras, Gabriel, Julian Wilson, John Flores, Felipe Toledo e Ítalo Ferreira, ele vai se manter sempre lá embaixo, vai estar sempre calando esses caras. Então, em tese, ele vai sempre estar perdendo. E aí ele não melhora em ranqueamento e tal. Na sua opinião, deveria parar agora, Marcos? Eu acho que deveria parar. Eu acho que Kelly já deu tudo que tinha que dar ao surf. Quer dizer, se ele se mantivesse esse ano, seria ideal parar? Seria o ideal parar. A situação é a seguinte. Kelly, vamos lá. Kelly primeiro mudou a maneira de surfar. Total. Né? Kelly, antes dele, os free surfers que tinham um surf revolucionário, quem eram os caras? Era o Magic Bald e o Christian Fletcher. Exato. E Kelly era o espelho daqueles caras na competição. Né? Aí os juízes mudaram a maneira de surfar quando o Kelly Slater chegou, porque Martin Potter, que era competidor antes de Kelly, lá atrás, né, já tinha inovado, tinha essa mesma linha de surf, mas não era pontuado, os caras não pontuavam Martin Potter. E Martin Potter, tanto é que Martin Potter só foi campeão uma vez. Eu acho que Martin Potter tinha surf para ser campeão 2, 3 ou mais vezes. Fácil. Né? Então, Potts foi incompreendido. Chegou Kelly, eu acho que os caras cansaram, os caras falaram assim, pô, não dá para brigar contra isso. O novo no surf. Chega da mesmice no então surf, os caras mudaram, inclusive, o julgamento. Entendeu? E se não mudassem, eu ter que mudar, porque Kelly entrou no circuito em 92, a gente está em 2019, Kelly já tem 27 anos de circuito. 11 títulos mundiais. 11 títulos mundiais. Foi o primeiro campeão, o mais jovem e o mais velho. Exato.
Kelly mudou o conceito de volume, o conceito de prancha, é grande estudioso do conceito de volume, ele, o Almeric, hora ou outra, o Simon Anderson também participou disso. Então, Kelly mudou tudo. Kelly tirou o surf da água e levou para a piscina. Kelly mudou premiação. A premiação era muito mais barata, ele ameaçou botar um circuito paralelo, e aí mudou a premiação. E outras coisas. Então, assim, Kelly Slater é o deus do surf. Eu acho que não seria justo para ele sair rebaixado. Só para preservar, né, mano? Para preservar a imagem dele. Embora as chances de rebaixamento sejam reais, eu também não acredito. Eu acho que ele pode fazer bons resultados em 3 ou 4 etapas para se manter. Mas o objetivo dele eu acho que ele não consegue, que é a Olimpíada. Que são só 2 vagas por país. E é difícil de acreditar que ele vá fazer um ano 2 vagas para os 10 primeiros. Exatamente. O cara tem que estar nos 10 primeiros. Então ele tem que estar na frente de nomes como Conner Coffey, ele tem que estar na frente de nomes como Colo Rendino, ele tem que estar na frente de nomes como Griffith Colapinto, né? John Flores, porque Havaí para as Olimpíadas não é como é na WSL, o Havaí é Estados Unidos. Exatamente. Então a missão dele não é fácil. E para ser justo, eu acho que Kelly tinha que entender o momento dele e parar, porque ele, em detrimento dos mais jovens, ele está prolongando demais a carreira. Isso não está legal. Vale dizer que Kelly Slater é o maior desportista da história, né, Gaspar? Total, da história. Você diria que tem alguém no patamar de Kelly em qualquer outro esporte? Não, porque ele ganhou 11 vezes. E outra, quem em outro esporte se manteve 20 anos com chances reais de título mundial? Ninguém 20 anos no topo. O único que se manteve no topo foi Edson antes do nascimento do Pelé. Mas foi uma carreira bem mais curta. Bem mais curta. Então, assim, sendo justo com a carreira dele, seria mais digno que ele entendesse o momento e parasse. Ele anunciou que vai parar em 2019, né, que é o último ano dele. Ele já havia anunciado em 2017 e não cumpriu. É um momento difícil para o atleta parar, Marco. É um momento difícil, principalmente para ele, que eu acho que ele está acostumado ao protagonismo. Exato. Por muitos anos. E ele viu o protagonismo fazer assim, mudar de mão de uma hora para outra. Os protagonistas hoje são Gabriel Medina, John Flores, Felipe Toledo, Julian Wilson e Ítalo Ferreira. E uma nova geração que vem forte. Que vem forte, atropelando. Então, todo respeito a Kelly, que é o deus do surf. Os outros esportes têm um rei, nós temos um deus. É verdade. Mas, mesmo sendo um deus, ele tem que entender que esse prolongamento de carreira não tá legal para quem assiste. Não tá bom. E, falando disso, a gente vai chegando ao final. Tem aqui a pauta também do novo formato. O que é que, você achou das mudanças da WSL? Achei interessante para otimizar, Marco. Eu acho que pra gente que assiste é legal. A WSL ela vai passar os 2 primeiros surfistas da primeira fase, os 2 primeiros colocados. Já vão direto para a terceira. Aí os últimos disputam a segunda fase, que antigamente tinha 12 baterias, agora terão 4 baterias de 3 surfistas. 3 homens no mar. Dessa segunda fase, os 2 primeiros também passam e o último cai, vai embora. E a partir daí é só baterias homem a homem. Isso é muito bacana pra gente que tá assistindo, porque o homem a homem tem a coisa de se não surfar bem um cara eliminado. Adorei esse formato. É muito legal, mas pensando no surfista, como ela não diminui o tempo da competição, é o mesmo número de baterias, acaba que pro surfista, se o cara pegar um mar torto lá no meio do caminho, ele vai ter que se virar nos 30. Vai ter que se virar. Né? Então eu acho que o mar ruim, ele tá ruim para todo mundo. Mas se alguém se beneficia do mar ruim, é aquele que tem menos talento, eu acho. É verdade. Entendeu? Porque o mar ruim, ele dificulta a vida de todo mundo. Mas enfim, vamos aguardar para ver como é que vai ficar essas mudanças. Eu acho que foram mudanças boas, mudanças válidas. Também acho. Né? A situação de Kelly, tá na hora, né, irmão? Você é o Deus, tá na hora de abrir as portas aí para essa nova geração que está chegando. E a gente vai falar no próximo programa, gente, daqui a uma semana, de Petson Crisanto, Michael Rodrigues, William Cardoso, Ítalo Ferreira, Felipe Toledo e Gabriel Medina. A gente espera que vocês assistam, contamos com sua audiência, sigam a Vision Surf nas nossas redes, YouTube, Facebook, Instagram e Twitter também. E até a semana que vem. Gaspari. Nos acompanhe no Vision Surf, sua nova mídia alternativa. Sejam muito bem-vindos, internautas. Participe, interajam, que a gente vai, a partir do momento que o circuito começar, fazer essa interação ao vivo. Live ao vivo. Abraço, até semana que vem. Até a próxima. Olá, tudo bem? Olá, internautas, sejam muito bem-vindos ao Vision Surf, gravado diretamente de Salvador, do estúdio da Federação, sua live Games
Porra. Tá amarrado hoje, viu, velho? Porra. Mas depois Olá, que tudo bem aí? Tudo ótimo aqui do Veja Surf, sua live de volta, sendo gravada aqui em Salvador, nos estúdios da Bônus Games, sua live Bônus Games. E hoje estou aqui com o grande Marco Chagas para falarmos dos brasileiros no CT, hein, Marco? É isso aí, Gaspar. Hoje a gente fala de Caio Belli, David Silva, Adriano de Souza, Gessé Mendes, Iago Dora e... Ah, caralho! Amarrou, viu, velho? Hoje tá foda. Someone in this life loves with a passion.